Eu perdi mais de US$ 100.000 na minha primeira loja aqui nos Estados Unidos. E naquela época, US$ 100.000 representava muito dinheiro para mim. O pior é que eu repeti o mesmo tipo de erro por 2 vezes depois disso, achando que eu estava fazendo a coisa certa. Fica comigo até o final, porque eu vou te revelar as 3 perguntas que eu faço para mim mesmo antes de colocar um centavo em qualquer negócio. São as mesmas 3 perguntas que teriam me poupado cada uma dessas perdas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Joelberto Delana, sou pastor, palestrante, escritor, empresário e construí mais de 10 empresas aqui nos Estados Unidos. Não construí do jeito bonito que as pessoas gostam de contar. Construí perdendo primeiro, apanhando bastante. Se você está começando alguma coisa agora, se inscreva no meu canal, porque papo desse tipo aqui é toda semana. O primeiro erro foi colocar dinheiro que eu não podia perder. A minha primeira loja se chamava Brasil Connections. Ela era tipo um convenience store. 3 coisas no mesmo lugar que saía na frente. Eu era restaurante, lanchonete, vendia ouro, também fazia envios de dinheiro para o mundo todo. E ela funcionava muito bem fazendo isso. Eu decidi crescer e também adicionar uma boa padaria. Só que eu não estava preparado para uma extensão daquele tamanho. Então eu convidei um profissional da área de padaria para ser o meu sócio. Presta atenção aqui como a sociedade foi montada. Ele entrou com a mão de obra e eu entrei com todo o dinheiro. Toda vez que faltava, quem puxava era eu. E a padaria não pegou. A loja tinha uma identidade formada na cabeça das pessoas e não era aquela. As pessoas entravam ali para comer, para fazer envios de dinheiro para o Brasil, mas não para uma padaria. Quando o negativo começou, eu fiz o que muita gente faz. Eu peguei dinheiro que não estava disponível, dinheiro emprestado, para segurar a operação de pé. Dinheiro que tinha outro compromisso em cima, que tinha outro destino e que tinha gente contando com ele. Passou de US$ 100.000. E o prejuízo maior nem foi o número. Foi que a partir daquele momento, eu comecei a decidir as coisas com medo. E decisão com medo chega sempre tarde ou cedo demais. Nunca na hora. Se você está com dinheiro comprometido na mão, pensando em investir, segurar não é falta de coragem. É a única decisão inteligente que você tem disponível hoje. E isto me leva ao segundo erro, que é o que mais me incomoda quando eu olho para trás. O segundo erro foi não ouvir quem eu tinha do meu lado. E aqui tem uma coisa que eu preciso confessar, porque eu falo muito de mentoria. Eu falo do Dr. Eugene Miller, eu falo muito sobre The Alphonse Family, que me ensinaram coisas que mudaram minha vida. Eu sempre tive mentores ao meu lado que estavam dispostos a me ajudar. O problema não era a falta de mentor. O problema era eu tentar fazer só, sem antes perguntar a eles. Em um dado momento, eu precisava fazer uma construção de um novo negócio. E alguém me deu uma indicação de um construtor. Era uma indicação boa, de quem conhecia o mercado. Eu não quis ouvir. Busquei um outro construtor sem pesquisar, sem pedir referências, sem pedir nenhum tipo de opinião para alguém que tivesse mais experiência no assunto. Aqui eu não vou entrar nem em detalhes, mas o prejuízo foi gritante. E o pior é que poderia ser facilmente evitado. Bastava uma pergunta, um telefonema. Sabe por que eu não fiz? Porque naquela hora eu me sentia capacitado e não queria parecer que estava perdido. E eu estava perdido do mesmo jeito. A diferença é que o silêncio me deixou perdido por mais tempo e cobrou caro por isso. Hoje, quando eu entro num ambiente e tem alguém 10 anos à frente de mim, eu não tento impressionar essa pessoa. Eu pergunto. Uma pergunta boa abre portas que nenhum currículo abre. O terceiro erro é o que me custou mais caro de todos, porque ele não parece erro, ele parece virtude. O terceiro erro foi insistir num negócio que já tinha me dado a resposta. Eu tinha uma loja muito bonita que dava dinheiro. Eu quis fazer a segunda. Fiz, ficou linda, imponente, exatamente do jeito que eu tinha imaginado. Só que ela não deu certo. Não teve o mesmo movimento, não teve o mesmo sucesso. E o negativo foi crescendo mês após mês. E eu continuei insistindo, porque eu achava que ela ia chegar no nível da outra. Insisti porque eu tinha feito um grande investimento dentro dela. Porque ficou uma loja linda e eu não conseguia olhar para uma loja daquela e imaginar que estava falindo. Pessoas vieram falar comigo naquele período, mais de uma pessoa. E de novo, eu não quis ouvir. No final, eu tive que vender a loja antes que ela quebrasse. Mas antes disso, o prejuízo foi grande. Eu segurei por muito tempo. Existe uma diferença enorme entre persistir e não aceitar. Persistir
é continuar acreditando em uma coisa que ainda está viva. Não aceitar é continuar alimentando uma coisa que já morreu, porque você não quer explicar para ninguém que ela morreu. E o preço de segurar um negócio morto não é só o dinheiro que ele consome todos os meses. É tudo que você deixa de fazer enquanto suas mãos estão ocupadas segurando ele. É a oportunidade que passou na frente e você nem viu, porque você estava olhando para outro lado. Me conta aqui embaixo, qual desses 3 você já viveu? Porque eu tenho plena certeza de que pelo menos um você reconheceu. Agora, as 3 perguntas que eu te prometi no começo do vídeo. Hoje, antes de eu colocar dinheiro em qualquer coisa, eu paro e respondo essas 3 em voz alta. Se qualquer uma falhar, eu não entro, não importa o quanto pareça bom. A primeira é, se esse dinheiro sumir amanhã, muda alguma coisa na mesa da minha casa? Se muda, esse dinheiro não é para investimento. Ele já tem dono, já tem a função. E eu estou prestes a usar o dinheiro errado. A segunda, quem já fez isso antes de mim e está disposto a me mostrar como foi? Se eu não consigo responder com um nome, eu não estou entrando em um negócio. Estou entrando num experimento pago. E se for para ser um experimento, que seja com consciência, não por orgulho. A terceira é, qual é o sinal que vai me fazer sair? Eu decido isto antes de entrar, com a cabeça fria. Porque depois que o dinheiro foi investido, eu não sou mais a pessoa mais confiável para tomar essa decisão. Eu vou te falar uma coisa que só o tempo ensina. No passar dos anos, você desenvolve maturidade para lidar com isso. Você começa a conseguir olhar para uma coisa que você construiu e enxergar ela como ela é, e não como você queria que ela fosse. E isto não vem de leitura. Vem de já ter errado e aprender a se ouvir na hora certa. Essas 3 perguntas levam menos de 2 minutos. E cada uma delas me custou anos para aprender. Eu não conto isto para dizer que eu fui tão fraco, mas para mostrar para você que a gente pode cair e levantar e ainda assim continuar tendo sucesso. Eu construí muitas empresas depois disto e boa parte do que eu sei hoje veio exatamente dessas perdas. Essas perdas me trouxeram grandes lições, mas você não precisa pagar o mesmo preço que eu paguei pela mesma informação. Esse é o ponto do vídeo inteiro. Tem uma coisa que Jesus disse que eu levo para dentro de todo negócio que eu abro. Em Lucas 14, verso 28 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Sentar primeiro, calcular primeiro, perguntar primeiro. Faz o seguinte agora, pega um negócio ou a ideia que está na sua cabeça hoje e passa ela nas 3 perguntas. Apenas isso. Se ela passar nas 3, você está mais preparado do que eu quando comecei. E se ela não passar, você acabou de economizar o que eu não economizei. Porque através da minha lição de vida, você pode cortar caminhos. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Todas as semanas nós temos conteúdos que vão te trazer crescimento para grandes desenvolvimentos dos seus negócios. Não esqueça de deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se de uma coisa, topo do pódio é só para os vencedores.